Vamos rodar a chave, então, para o outro. Agora eu se apresento. Até tem uma parte ali de como é importante o Clube da Revista. Né? E o Clube da Revista é essencialmente importante porque o Clube da Revista traz para vocês análise crítica de trabalho. E nesse processo de autoeducação permanente, vocês têm que saber, de alguma forma, avaliar os trabalhos científicos e avaliar como é que eles são. É isso que a gente vai continuar fazendo como a gente tem feito. Né? Esse artigo que a Giovana vai apresentar é o artigo do New England. Ela vai mostrar que esse artigo é importante, mas quero dizer que foi a Jane que escolheu, né, previamente, que está, de alguma forma, em compasso com a reunião da Lauriane na sequência. Giovana, com você. Então, boa noite. Meu nome é Giovana, sou residente do segundo ano. O Dr. Alvo me convidou para apresentar esse artigo. Todo mundo que passa na pesquisa, a gente acaba apresentando toda terça-feira antes da reunião da aula magna. Então, o foco desse artigo é o artigo de 2024, é o BAN, e ele foi publicado no New England, com o objetivo de avaliar a duração do antibiótico em pacientes com bacteremia. Então, basicamente, essa é a carinha do artigo, né, de grande robustez. E aí, aqui é o nosso foco do que a gente vai visualizar no artigo. Então, introdução, objetivo, a metodologia, os fatores em estudo, desenhos, resultados, discussões, implicações na prática, na UTI e as referências. Então, antes de mais nada, como todo artigo, a gente precisa fazer perguntas para ele, né? Ver se realmente se ele vai me responder a pergunta que eu vou fazer para ele. Então, no caso, eu fiz esse tipo de pergunta, se todo paciente com bacteremia, realmente ele vai precisar de um tratamento de 14 dias de antibiótico, que é basicamente o tratamento habitual. E aí, as infecções de corrente sanguínea, que é a bacteremia que a gente sabe, são bactérias que ficam alojadas na corrente sanguínea e pode ser transmitida, ocasionando complicações como choque séptico, infecções de disfunções orgânicas, né? E aí, como base, nesse artigo do Lancet de 2022 e em 2019, 2,9 milhões de mortes são atribuídas para a bacteremia, ou seja, é uma síndrome, é a segunda síndrome infecciosa bacteriana mais letal do mundo. Tá? Claro que esse número pode ter mudado, pode estar aumentado um pouco, mas esse é o dado mais recente que eu consegui achar. E em comparação com as outras causas de doença, as infecções de respiração baixa, como pneumonia, é a primeira, né, de 4 milhões de mortes, e aí a segunda seria, então, a infecção por corrente sanguínea, junto com as outras infecções de trato abdominal, trato urinário, que vem na sequência. Então, essa outra pergunta também é importante que a gente faça e a gente recorra em artigos prévios. Então, qual a duração ideal de tratamento? Então, a gente sabe que a duração de 14 dias foi estabelecida. Tem 2 artigos que foram feitos em 2011, que a gente utilizava eles anteriormente, que é uma meta-análise, que foi publicada no Critical Care em 2011, e ela é um estudo que reuniu 13 estudos e 227 pacientes, e é uma evidência limitada porque ela apresenta vários tipos de antibiótico, vários tipos de infecção, vários tipos de pacientes. Então, é uma evidência limitada e heterogênea. Tá? A segunda evidência que a gente tem em 2011 também, que documentou uma ampla variação, então, opiniões de especialistas, que ele prescreveu entre 7 a 21 dias
com o mesmo cenário clínico. Então, basicamente, eles usavam de 7 a 21 dias de tratamento com antibiótico para esse tipo de infecção. E aí a gente vê que tem estudos mais recentes também. Em 2019, então, foi publicado na revista CID, já em comparação de 7 a 14 dias de bacteremia por grãos negativos. Tá? E no JAMA de 2020, usava como comparação e guiava pelo PCR, o que muitas vezes a gente faz isso na prática clínica na UTI, o que não é certo. Faz? A gente leva ele como algo junto com a clínica, né? Então, o que faltava? Faltava um grande estudo clínico randomizado multicêntrico, que incluía todos os focos de paciente crítico. E aí chega o nosso estudo, que é o nosso estudo publicado, então, em 2024, que ele testava a hipótese de não inferioridade do esquema antibiótico de 7 a 14 dias em pacientes hospitalizados com infecção de corrente sanguínea. Ele teve como desfecho primário mortalidade por qualquer causa em 90 dias. E aí a gente pode se perguntar por que não 30 dias ao invés de 90 dias, né? E no estudo ele diz que pegar mais dias, então mais tempo, você consegue pegar os pacientes que complicam mais, né? A margem de não inferioridade é de 4 pontos percentis, que isso aqui a gente vai poder ver nas tabelas depois, para a gente poder entender junto. Mas, de qualquer forma, o estudo ele vê a duração do antibiótico, então ele não vai ver o tipo do antibiótico, e sim vai ver a duração dele. Aqui, com relação à pergunta clínica, que a gente aprende bastante na pesquisa com a Giane e com o Marcelo lá, a questão da população, do que você vai ver no estudo, né? Então, o P é a população. Então, nesse artigo, são adultos hospitalizados com bacteremia confirmada em hemocultura positiva. O I de intervenção, então, 7 dias de uso de antibiótico, em comparação com o C, que é 14 dias de antibiótico, que é o tratamento habitual. O O é o desfecho, seja primário ou secundário, mas o primário é a mortalidade em todas as causas de 90 dias, e o desfecho secundário seria outras causas que você vai estudar também no artigo. Questão de metodologia do estudo. Então, o desenho dele é um ensaio clínico randomizado, então, os pacientes são escolhidos, né, pela randomização do Web-based, multicêntrico, aberto, de não inferioridade. Ou seja, por que não duplo cego, né? Então, aqui, eles sendo aberto, os pacientes, tanto quanto os pacientes e os médicos, quem vai dar o antibiótico, eles sabem qual é o tipo de antibiótico que está sendo administrado, o tipo de infecção que está sendo tratada e se tem controle daquele foco infeccioso, tá? A randomização, então, é usada essa linha aqui do Web-based e certificada por centro e local de UTI versus enfermaria. Centros foram pegos 74 hospitais em 7 países, dentre esses aqui, e é uma população que foi randomizada com um N de 3.608 pacientes hospitalizados. Então, é um N bem considerável. E aí, vai ter coisas que eu vou repetir, mas é mais para frisar. Aí, então, intervenção, então, 7 dias de antibiótico em infecção de corrente sanguínea, controle 14 dias de antibiótico no padrão, na prática padrão vigente. Desfecho primário vai avaliar a mortalidade em 90 dias. E os desfechos secundários são os óbitos na UTI, hospital, recidíva da infecção, dias sem antibiótico e tempo de internação. E aí, como qualquer estudo, quando você faz a randomização, a gente precisa ter critérios que vão incluir ou excluir pacientes. Então, critérios de inclusão.
Então, são pacientes que estão ou internados em UTI ou enfermaria com cultura positiva para a bactéria patogênica. Então, se for corrente sanguínea, né, hemocultura, pode ser urocultura, infecção do trato urinário. E de exclusão são pacientes com imunossupressão grave, focos que exigem tratamento prolongado, endocardite e osteomielite. Então, a gente trata lá na UTI endocardite de 4 a 6 semanas, osteomielite mais de 4 semanas. Então, já são excluídos do artigo. E infecção por estáfilo aureus, cultura única com possível contaminante. Então, também é excluído do artigo. E aí, a pergunta-chave aqui para a gente se fazer já a partir de agora é se o foco foi controlado. Ou seja, o catéter que você pensa em uma infecção por catéter, você retirou, você trocou? A obstrução, infecção de pós-renal, por exemplo, de obstrução ali, você desobstruiu? Infecção do trato abdominal, vesícula, você tirou a vesícula? Não a gente, né? No caso, foi controlado o foco? É isso que precisa ser feito para a gente poder tratar nesse artigo. E aqui, essa tabela do artigo é bem interessante, é bem importante, porque eu vou mais perto, eu não consigo enxergar. Porque aqui ele traz um N de 36 mil pacientes. Então, em 74 hospitais, foi pego 36 mil pacientes. Mas foi randomizado 3.631. Ou seja, esses pacientes que se perderam foram porque não foram randomizados, porque não teve critério de elegibilidade, porque não assinaram o termo, porque não tinha hemocultura positiva. Então, todos aqueles critérios de inclusão e exclusão que eu já falei. Então, aqui, a partir daqui para baixo, que é o artigo que é a randomização. Então, foi usado 3.600 pacientes randomizados, alocação, um grupo de 7 dias de 1.814 e 1.794 no grupo de 14 dias de antibiótico. Tiveram um segmento de 90 dias acompanhando. A perda de segmento, que é bem significativa de forma positiva, porque foi baixo de 2%, ou seja, a perda de segmento desses pacientes foi muito baixa. Então, é considerável, é positivo esse artigo. Desfecho primário, mortalidade em 90 dias. Então, em 7 dias, 14% dos pacientes morreram, ou seja, 271 óbitos para tratamento de 7 dias. Menos de 7 dias de tratamento aqui tiveram menos óbitos. E aqui também, 14 dias, 16%, 286 óbitos. Isso tudo vai ser reforçado na tabela que eu vou mostrar logo após. E a adesão do protocolo. Então, 23% do grupo de tratamento com antibiótico até 7 dias foi tratado por mais tempo que o designado. Ou seja, aqui ele traz que o uso do antibiótico, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplos. Paciente tem 100 pacientes. Você considera que você vai tratar esses pacientes com o antibiótico para diversas infecções. E muitas vezes esse paciente, na clínica, você não vai conseguir. Vai ter pacientes que você vai tratar com mais antibiótico, mais tempo de antibiótico, vai ter pacientes que vocês vão tratar com menos tempo de antibiótico. Tem, às vezes, paciente lá que a gente acompanha o PCR, a leucocitose, está fazendo febre ou não, e aí a gente acaba fazendo o tempo determinado do antibiótico, mas tirando antes do que previsto, por exemplo, de 7 dias. É mais ou menos isso que está sendo falado aqui, esses 23%. E 10% do grupo de 14 dias tratado em tempo diferente. A taxa de adesão. E aí os resultados. Então, essa tabela 1 faz parte dos resultados, mas é mais para a gente entender que tipo de grupo que foi feito o estudo. Então, aqui, a idade média da população foi idosa. Então, entre o grupo aqui de 7 dias e 14 dias,
a taxa de idade era de 70 anos, então era uma população idosa, o que a gente pode considerar e trazer para a nossa UTI, porque a maioria dos pacientes ali do sul do Santa Casa são pacientes idosos. Distribuição equilibrada entre os grupos de SOFA e Apache. Então, aqui, na tabela de SOFA, pontuação de 4, então acima de 2 a gente sabe que são pacientes críticos, então são pacientes que estão internados na UTI. E o Apache, a gente consegue ver aqui que deu 18. Então, é uma Apache considerável, a gente sabe que acima de 21 é uma Apache de paciente com maior mortalidade em ambiente de hospital, mas é uma Apache considerável. E teve o mesmo valor entre os dois grupos. Também, 55% estavam em ambiente de UTI, então são pacientes críticos, e 45% na enfermaria. Isso é o que a gente consegue ver já na tabela 1. Onde é que está o abaixo, né? Não tá aí. Eu acho que tá Eu tô acreditando não. Se vê. Estopa médio, estopa médio. Eu acho que eu... 4, né? Então tá lá, é 4. Não, acredita em mim. Tá. Sim, só acredito. Nós acreditamos. Ali embaixo tem a fragilidade, né? Aham. Isso, que daí é uma fragilidade moderada, né? Aí é questão de infecção. Então, a origem da infecção, a gente consegue ver no artigo que a maior porcentagem é de patógenos da comunidade. Em segundo lugar, patógenos hospitalares em ambiente de enfermaria. E em terceiro lugar, patógenos internados em ambiente de UTI. Em questão de fonte primária, então, da bacteremia, seria do trato urinário. Abdômen, em segundo lugar, pulmão, catéter vascular e pele parcimônia. Então, vários focos. Então, esse estudo pegou vários focos, né, de estudo. E a aquisição aqui é basicamente o que você agrega, né, de infecção. E aqui eu coloquei a tabela que diz exatamente isso. Aqui, como resultado, há uma predominância de bactérias gram-negativas, então enterobactérias, Klebsiella, são bactérias que há essa predominância. E o Staphylococcus, a gente exclui do estudo, porque os resultados eles não vão ser aplicados para a bacteremia de Staphylococcus. A gente entende que é o principal patógeno para evoluir para uma endocardite, então já é excluído do estudo. Aqui a tabela 2. A gente sabe que todos os desfechos eles vão favorecer ou não a diferença do estudo, então a gente consegue ver aqui que o desfecho primário, que é o principal, que é a mortalidade em 90 dias, a gente vê que a diferença entre 7 dias e 14 dias é uma diferença muito pequena. E aqui, que é índice de confiabilidade, Intervalo de confiança. isso, intervalo de confiança, ele, lá no começo do estudo, eu mostrei que os pesquisadores colocaram como corte 4 pontos percentis. Então, aqui ficou entre 1,6. Então, ficou entre esse intervalo. Então, é de confiança. E aqui é a ITT, o PPP, que é o protocolo, a intenção de tratar. Esses dois não mudaram, tanto nos 7 dias quanto nos 14 dias. Estava no percentil 4. Então, uma tabela, uma estatística que trouxe que é um artigo confiável. E aqui, nos desfechos secundários, que são os subgrupos lá de recidiva, de tempo de mortes ali na UTI, de hospital, também a gente consegue ver. Então, tempo de mortalidade no hospital, a gente vê que não mudou também, de 7 dias a 14 dias não houve uma alteração grande, teve de
de diferença ali de P de menos 1, né? E está entre aqui os critérios de confiabilidade. A mortalidade na UTI também a gente consegue ver isso, que está entre, que não tem a diferença ali, e há um P menos 6 que também está dentro da confiabilidade. Então, esses resultados, então a gente vê que, novamente, 7 dias de antibiótico não é inferior a 14 dias. Então, a gente conseguiu ver lá na tabela 2 que tratamentos com 7 dias de antibiótico não é inferior, ou seja, a mortalidade de 7 dias ficou muito próxima, então menos dias de antibiótico ficou muito próximo à mortalidade. E as duas análises do ITT e o protocolo, elas apontam na mesma direção também, com intervalo de confiança, que o ITT a gente o tratamento, a intenção de tratamento, que é aquilo que eu expliquei anteriormente, que é quando em diferentes pacientes você consegue raciocinar clinicamente, consegue ou prolongar o tratamento ou tirar o antibiótico menos. E aqui a gente consegue ver que esse quadradinho significa a intenção de tratamento, o número, e o protocolo também o número, e ele está abaixo da não inferioridade. Todos os 3 ali estão abaixo da não inferioridade. Então, que é positivo também para o estudo. E aqui, a figura 3, a gente consegue ver também que todos esses pontinhos aqui, que significam os valores de cada um desses, ó, abaixo ali, eles estão abaixo da não inferioridade de 7 dias, o que também nos dá respaldo que o artigo é confiável. E aqui pontos para discussão, então. Então, pontos fortes. Seria o maior estudo randomizado, ensaio clínico randomizado, na área de um N bem maior, ali de 3.600. É um estudo multicêntrico internacional. Tem uma perda mínima de segmento ali dos pacientes. As duas análises são concordantes e a consistência em todos os subgrupos, ou seja, aqueles subgrupos que a gente viu de morte de UTI, de recidiva, eles estão concordantes em todos ali na não inferioridade. E as limitações desse estudo é que um estudo aberto, sem cegamento, exclusão, então, do patógeno Staphylo aureus, dos pacientes imunossupressos, endocardite e osteomielite, e 23% dos pacientes no grupo de 7 dias recebeu antibiótico por mais tempo. E aí, como que a gente pode aplicar isso na nossa prática clínica? Então, quando a gente deve aplicar, né? Então, são pacientes que a gente consegue ver que têm bacteremia por gram negativo, tem focos urinário, abdominal, pulmonar, controlado, seja na UTI ou em enfermaria. Quando que a gente exclui? O paciente ele tem infecção na hemocultura por Staphylo aureus, já exclui. A gente já não consegue usar 7 dias de tratamento com antibiótico. É um paciente que está com suspeita de endocardite, osteomielite, a gente também exclui. É paciente imunossupresso, com câncer, tratamento, também a gente exclui, que são pacientes mais frágeis. E ver que o menor risco de resistência ao antibiótico, então antigamente a gente achava que tratar mais tempo era mais benéfico do que tratar menos, e a gente consegue ver com esse estudo que já há mais benefício do que malefício, então há maior risco de resistência aos antibióticos, menor efeitos adversos, que a gente vê em pacientes internados em UTI fazendo clostridium. Redução dos custos, né, custo hospitalar, custo de internação em UTI, reforço ao antibiótico ali baseado em evidência. Então, aqui fica a mensagem do que a gente estudou no artigo. Então, 7 dias não não inferior a 14 dias. O controle do foco é obrigatório você controlar o foco para você pensar que o antibiótico está fazendo efeito, e ele vai fazer se o foco estiver controlado.
Estáfilo aureus e endocardite, você precisa entrar no uso do antibiótico habitual, 14 ou mais dias. Pacientes imunossupressos e com estáfilo aureus excluídos. Entender que você dizer que é não inferior é diferente de dizer que é superior. Então, você tratar por 7 dias com antibiótico não quer dizer que tratar 7 dias com antibiótico não é superior a 14 dias, e sim, não é inferior. E redução de pressão seletiva. Então, menos antibiótico, menos complicação. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada. Bem, gostaram? Sim. Não, Gil, fica ali, sentadinha. Ah, tá. Ela só Você é reto, reto. Muito bem. Vocês que vão fazer a reunião, hein? Aqui, para poder dar uma guia. Como é que está? Juliana. Eu vou aprendendo, Juliana. Tá? Mas por que esse artigo é importante? Você, se olhasse esse artigo, você leria esse artigo? Com certeza. Por quê? Porque eu acho que é uma das minhas grandes dúvidas, assim, sempre quando a gente está discutindo isso, é justamente o tempo do antibiótico. Eu acho que sempre a gente vai querer tratar um tempo mínimo, justamente como a Giovana colocou muito bem ali. Tem que ter um tempo mínimo, eu acho que para cada infecção. Hoje de manhã até a gente conversou com a Laura hoje no caso, assim, sobre isso, que tem certos focos que vão ter os seus períodos. Só que se a gente simplesmente por querer ficar olhando um PCR, zerar alguma coisa assim, a gente vai tratar um tempo sempre superior, porque a gente quer pensar que a bactéria vai não necessariamente ser zerada, como muito bem sempre explica para nós. Ela vai estar com o foco controlado. E E daí o o organismo, mínimo eventualmente, disso, eu acho um que determinado é momento, fundamental para pensar ali na bactéria de corrente sanguínea. Acho que é uma das que a gente mais, pelo menos eu acho que são casos que despertam um pouco mais de atenção. Pensar que 7 dias às vezes parece pouco, mas já é eficiente. A gente tem uma prova física ali, viva, que vai conseguir, assim, às vezes eu, pelo menos, parece que pensar numa infecção de corrente sanguínea, 7 dias parece pouco, mas está provado que não, que é eficiente. você tocou num ponto importante. A gente precisa de resolver isso. Então, acho que talvez a questão mais significativa aqui, tem várias razões do que você leria esse artigo. Não é publicado no meio, milhares de pacientes, 3.000 e tantos pacientes, sai clínica analisada, então acho que você tem que ler. Né? Faz um assunto pelo qual você está toda hora sendo exposta nas suas decisões no UTI. Mas o fato de que ela vai levar em consideração hoje, que nós estamos já há 15 anos em crise com números crescentes de patógenos resistentes, multiresistentes aos antibióticos usuais. E uma das principais forças motrizes dessa multiresistência é a utilização em tempo prolongado. Então, nós queremos descobrir várias situações clínicas em que a gente pode reduzir o tempo do uso de antibiótico. Ok? Vai, Júlio. Agora é com você. Ele vai cutucar você. Antibiótico tratado 7 a 14 dias no paciente com corrente circulatória. Qual foi a pergunta dessa? Ela já disse por que isso é importante. Qual foi a população selecionada? Deu uma tabela gigante lá, né? Falando dessa tabela, né? Do perfil desses pacientes. Mas ele pegou na questão do solvo ali e do Apache, né? População mais idosa, que 50% desses pacientes estavam no UTI e 45%. A questão é. A razão é isso. Qual foi os danos que foram estudados? Pacientes hospitalizados, com a bacteriemia confirmada com a cultura positiva. Ele testou antibiótico 7 dias versus 14 dias. O desfecho era a mortalidade de 90 dias.
rapidamente você já fez uma seleção do que está sendo estudado. Qual foram os pacientes para você? Mas quem são esses pacientes com bacteria? Que ela pensa que foram os doentes com bacteria. Esses doentes são complicados. Vou falar bacteria que você não sabe falar. Então é preciso tomar atenção. Não foram esses doentes que tivemos. Olha lá. Aliás, vocês precisam, nessas reuniões de tudo da revista, estar com o artiguinho no celular e o dado combinar. A gente distribui, vocês abrem, para vocês irem acompanhando. Senão, vocês não. Olha lá, no método. Pacientes e critério de elegibilidade. Os pacientes eram elegíveis se eles estavam admitidos num hospital que estava participando no momento em que uma cultura foi positiva. Então, o disparo foi da microbiologia. E de onde eram essas infecções? – 42% delas eram infecção do trato urinário. Tem alguma infecção, alguma sepse mais fácil de tratar que infecção do trato urinário? Estou capaz de apostar que vocês vão ver 50 sepse graves na vida e não vão ver nenhum deles morrerem com infecção urinária. Infecção urinária é a sepse mais fácil que tem. Não é infecção por catéter. Sepse biliar, pulmão. Sepse por catéter é 6%. Diz que esses hospitais são muito bons, né? New England. Se você não prestar atenção, você cai nessa. E que vocês vão pegar amanhã e vão tratar uma sepse por catéter num doente frágil por 7 dias. Calma lá. Porque os doentes, ó. Olha os doentes. 36 mil pacientes tinham bacteria. Avisados. Só 3 mil, né? Os critérios de exclusão, os critérios de exclusão são todos aqueles doentes complicados que você tem. Os doentes que foram incluídos são os doentinhos fáceis. Né? Eles não são muito graves. O médico assistente deixou você que fosse também tirar. Né? O médico assistente, às vezes, lembra que a gente faz medicina intensiva, mas tem sempre um médico junto com a gente. Se não é ruim, ele né, faz parte. A TI não quando a gente atende o doente, tem muita coisa acontecendo ali. Onde é que está esse meu artigo? Aqui, ó. Mas, enfim, e a mortalidade global, no estudo, eles fizeram toda a análise estatística esperando que morresse 22%. Só morreu 16%. Uma bacteremia com 16% de mortalidade é uma bacteremia de pronto-socorro. Deve fazer nem vai. Estou exagerando, fazendo uma caricatura, para vocês olharem e virem de que isso é uma resposta. Que ele leva as mensagens para casa, é para esse tipo de doente. Não estamos falando de todos os doentes
bacteremia. E nem é aquela bacteremia do café. 6% só tinha. Uma parte. Grandes outras bacterias. O que mais? Olha lá. Aí, ó. Aí a gente quer dar para você essa capacidade de perceber a frente. Vai dar até que isso fica viável para ganhar massa no paciente que a gente tem dentro da UTI. Eu vou pegar essa tua fala, né? Eu vou dizer assim, por que o estudo é de não inferioridade? Você, na hora que faz um ensaio clínico randomizado, você randomiza os doentes na linha de base, faz um tratamento e compara com o outro, para ver se um tratamento é superior àquele usual. Certo? Por que alguém vem querer fazer um estudo de não inferioridade, não um estudo? Naqueles pacientes de perfil que a gente possa utilizar no centro de antibiótico, a gente tem um respaldo e uma segurança maior para isso. Não para que a gente menos tempo. Quando você tem um tratamento que pode ser mais barato, menos intensivo, uma droga que você possa fazer no menor de vezes, tem mais aderência do doente, mas que você imagina que a efetividade deve ser a mesma, você tem que comparar com o padrão, esperando que ele não seja inferior. Por exemplo, o José vai querer colocar na cabeça de vocês de que vocês não precisam de pedir raio-x todos os dias por doente. Ok? E ele vai fazer uma comparação. De fazer o raio-x uma vez por semana e o raio-x todos os dias. Ele não quer, a princípio, mostrar que um dia é melhor do que pedir todos os dias. Ele só quer mostrar que pedir um dia é tão bom e não inferior a pedir todos os dias. Então, a ideia de comparar 7 com 14 nunca foi demonstrar que 7 era melhor. Que 7 não é pior do que 14. Porque daí não tem razão para você escolher 14, né? Concorda? Essa que é a ideia dos ensaios clínicos de não inferioridade. E aí você quer explicar um pouquinho isso, Jane? Já explicar um pouquinho da metodologia? Sim, a não inferioridade daí é um complemento a mais, porque essa metodologia ela é importante porque ela está sendo cada vez mais frequente na UTI, né? Só um parênteses aqui. A gente está numa fase em verdade intensiva que as mortalidades estão meio que flat. Está difícil arrumar alguma coisa que diminua a mortalidade desse período, né? Então a gente está numa fase de tentar simplificar ao máximo para gerar eficiência, menor custo, né? Sem comprometer a mortalidade. E cada vez mais ensaios de não inferioridade estarão presentes no nosso dia, como esse aqui. Já. E outra questão, como a Juliana trouxe também, ele só vê a questão do tempo, né? Não vê se é outra droga superior, outra farmacologia, também é esse ponto também. Tempo. Isso. Aqui nessa figura, pessoal, ela representa a tabela 2 que a Giovana explicou, tá? Então, ali na primeira linha, vocês podem ver que é a intenção para tratar. O que seria esse grupo? Como a Giovana explicou para a gente, tem pacientes que receberam mais dias de antibiótico do que eles foram alocados. Por exemplo, um paciente foi para o grupo de 7 dias, só que ele precisou de mais dias de antibiótico, então ele tomou 9 dias. O que acontece? Esse grupo de intenção de tratar, ele desconsiderou que ele tomou 9 dias de antibiótico. Ele viu qual grupo, na hora da randomização, aquele paciente foi sorteado. Então, ele considerou 7 dias. Só que, na realidade, o paciente recebeu 9 dias de tratamento.
Então, ele pega esse grupo de pacientes que não seguiram o protocolo à risca e fizeram essa primeira análise nessa primeira linha, certo? Agora, na segunda linha, per protocolo, que é seguindo o protocolo à risca, ou seja, o paciente tomou 7 dias de antibiótico ou tomou 14 dias de antibiótico. Então, seguiu o protocolo à risca. Por que fizeram essas duas análises? O que vocês acham? Por que eles perderam tempo fazendo esses dois tipos de análise? De pacientes que não seguiram o protocolo, e não vão desviar o estudo. Bom, é basicamente isso. E também para tentar tirar esse viés, assim, o primeiro grupo então representa mais realidade. Só que ele vai considerar, mesmo assim, o grupo que ele está alocado. E o segundo grupo, mais fiel ao protocolo. Então, vocês podem ver que tanto o primeiro quanto o segundo, o resultado foi bem semelhante. Aqui, na diferença ali de risco, que tem o intervalo de confiança, que é o CI, tá? A gente pode ver que a bolinha representa a mortalidade. Então, sempre pense nisso. E ali, o risquinho sublinhado aqui no 4, é o que ele fala no método no início, 4%. Se for superior a 4%, então seria superior e não inferior, que é o que ele quer no estudo. Então, todas as bolinhas ali, ó, que é a mortalidade, ficaram antes do 4% que está estabelecido. Esse 4%, eles fizeram um cálculo estatístico, enfim, de poder estatístico, e chegaram a ele. Outros estudos, eles usam 10%, às vezes, como limite, mas ele usou 4%, segundo o cálculo que ele fez, também, que ele esperava uma mortalidade de 22%, como o doutor Álvaro falou. Então, todas as bolinhas ficaram antes do 4, que é o limite superior, então, tratamento com 7 dias é não inferior para ambos os grupos. A terceira linha aqui, ó, é a intenção de tratar não modificado. É a mesma coisa do primeiro, só que ele exclui os pacientes que faleceram no período até 7 dias. É a única diferença. Mas também, só para confirmar, o mesmo resultado de não inferioridade. Tá bom? Muito bem. A hora que você vai fazer um ensaio de não inferioridade, você estabelece numa mesa redonda assim, quanto é que a gente vai aceitar de mortalidade? 4% a mais do que os 22%. De onde é que você tirou isso? Bom, não tem muita base. Eu acho que entre nós, aqui, tirando os especialistas, eles põem lá 4%. Então, eles aceitariam até 4% a mais de mortalidade. E ainda seria não inferior. E o estudo ainda foi abaixo do que. Morreu menos? Morreu menos. Não, fica mais significativo. Intervalo de confiança não permite que ok? Vocês vão ver cada vez mais ensaios dessa natureza. Que a gente descubra um tratamento assim, muito bom, que seja realmente melhor do que 14 dias. E a gente vai pensar que poderia ser esse. Quem quer falar? Ele desconsidera a intenção do caso, por exemplo. Se o paciente tem uma infecção de pele extensa, se eu vou tratar mais tempo, eu não estou vendo a melhora total em 7 dias, uma celulite importante. Se é uma pneumonia com bronquiectasia, que a penetração ali vai ser mais demorada, ou se essa hemocultura saiu depois do início do antibiótico, esse tempo inicial não estava sendo adequado, ou não estava sendo a melhor opção para aquela bactéria, ou... Esses doentes não foram analisados. Parece que é muito heterogêneo. Muito heterogêneo. Acho que não dá para colocar numa aplicabilidade. Você, quando vai lá estudar as infecções, aí a Laura já vai falar, porque ela é especialista nisso, me parece que quando você tem uma pneumonia e tem bacteremia, ele é mais grave do que que não tem. Né? Essas infecções que têm bacteremia têm uma tendência a ser mais graves quando você... Isso é verdadeiro, né? A presença de bacteremia numa infecção torna ela de geral mais grave. Depende de muita coisa, mas teoricamente a carga bacteriana local que ela conseguiu atingir a corrente da William torna que você imagina que você tenha, né, uma carga bacteriana maior. Então foram esses doentes que foram randomizados, desde que eles não fossem muito graves,
né? Todos aqueles critérios de exclusão ali dos doentes crônicos por eles. Ficou um doente muito fácil de ser tratado, no qual esse doente que é fácil de ser tratado, o simples fato dele ter bacteremia, não te diz que ele tem que fazer 14 dias de antibiótico. Vai fazer 7 vai ser suficiente. Ah, mas eu tenho uma velhinha, tem bronquiectasia, não sei o que. Vai ter que voltar lá, ela vai nos mostrar provavelmente na reunião de conta, que esse troço tem que ser personalizado. Olhe para o doente, os antibióticos, olhe para o processo inflamatório, olha para o raio-x, analisa dia a dia, vê se dá para poder suspender o antibiótico, às vezes suspende, às vezes o doente piora. Não tem muito ensaio clínico com milhares de doentes para poder identificar e te dar uma linha guia muito específica para doentes muito diversos dentro da UTI, muito mais graves do que esses doentes que foram atendidos. Mas para esses doentes mais fáceis, o simples fato de ter bactéria não significa que ele tenha que fazer mais de 7 dias. Parece que essa é a mensagem. Então, olhando ali o artigo, quando quer discutir, quando viu hoje, mas de onde vieram essas infecções, né? Daí a hora que eu vi urinário, pulmonar, poxa, bacteremia secundária, foco urinário, foco pulmonar, mas enfim, o que ele quer mostrar? A gente presume, então, que a bactéria conseguiu atingir a corrente sanguínea porque eu tenho uma carga bacteriana maior. Então, será que eu tenho que estender o tratamento simplesmente porque a bactéria está lá na corrente sanguínea? Será que eu tenho que tratar por mais tempo? O que o antibiótico faz? A gente aplica o antibiótico, ele atinge aquele valor de NIC, e a partir dali ele vai neutralizar 60%, 80%, 90% das bactérias e eu vou frear essa resposta inflamatória. Então, o papel do antibiótico ali nessa infecção, mesmo que essa bactéria está na corrente sanguínea, é fazer isso, né? É neutralizar a maior parte dessas bactérias, frear essa resposta inflamatória que se torna disseminada por conta ali do patógeno, com o reconhecimento desse patógeno pelo nosso organismo, liberação de citocinas inflamatórias. Eu acho que a mortalidade ela está muito mais relacionada. Óbvio que a gente tem patógenos mais virulentos, mais patogênicos, tem a resposta do hospedeiro, que às vezes está imunossuprimido, que às vezes está exacerbada, e é mais esse fator que vai levar à gravidade, enfim, do que o tempo do antibiótico em si. Obviamente, ele frisa ali muito em drenar foco, em bacteremia persistente, controle do foco, porque isso você precisa, obviamente, nessas situações do antibiótico mais tempo, porque a carga bacteriana ainda está alta. Eu tendo carga bacteriana alta, eu preciso manter o antibiótico mais tempo, porque essa bactéria ela continua ali, né, perpetuando. Então, nesse caso aqui, acho que esse artigo traz para a gente, não muda muita coisa assim, porque a gente já fazia isso, né? Quando a infecção é relacionada, tem uma bacteremia secundária, infecção urinária secundária, foco pulmonar, eu sempre falo com vocês que a gente não precisa estender tratamento por causa disso, né? E também depende muito, como eu falei, do patógeno. Por exemplo, se você tem uma infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter, você pode tirar esse catéter e é um coagulase negativo, uma bactéria que não é tão virulenta, patogênica, talvez eu trate 7 dias, né? Agora, o aureus nem entra, né? Nem se discute, porque o aureus é uma bactéria extremamente... tem capacidade de fazer muito biofilme, então ela na corrente sanguínea, ela vai se agarrar, né? E vai conseguir se proliferar. E talvez você precisa de antibiótico mais tempo. Então, acho que a mensagem é essa, né? Não é para todo mundo, depende muito. Às vezes você tem um paciente lá na UTI que já está muito tempo internado, colonizado, com difícil acesso, você só tem aquele catéter e é uma pseudomonas multiresistente. E aí? Quero ver tirar. Então, acho que a mensagem é mais essa mesmo, né? Que tem que pensar. Não levar isso aqui para beira-leito para todo mundo e sempre analisar tudo isso. Não, vou deixar a bola ficando para a próxima reunião, então. Nos resultados dali que a gente estava vendo do trabalho, a gente olha também, a última linha ali fala, uma outra última linha, né? Você tinha 6% dos pacientes dos dois lados tinha infecção de sítio não esclarecido, né? Até falei a palavra, não estava infectado, com certeza.
7 dias, 14 dias que não achou o bicho, não achou o foco, todo mundo vai, era outra coisa, era infarto. Mas tem bem no final dessa linha, 12%. tá vendo aí, ó, uma galera não vai infectar ali, sabe? Tá vendo? Tá vendo? Mais para baixo, doutor, que é a questão do multiresistência, que é o que a Laura vai falar. A Laura está publicando o trabalho dela do mestrado, no qual 16% dos médios com sepsis são de foco não identificado. 12 eu acho também, sabia? 22 para 16. Olha demais. Ou 14. Mas você, mas está dentro da margem dele. Ele vai dizer que não era certo. Maravilha. Pode descer um pouquinho mais, doutor, só para a gente entrar no assunto. Tá ali, ó. Poxa, tem algum lugar aí onde a gente fala. Ele fala de A gente fala, pacientes que no final da história adquiriram a multiresistência. Tem algum lugar disso, algum resultado? Vamos achar aí. A G mostrou uma das tabelas dela. Aqui, ó. Aqui, ó. Né? Tá vendo? Então, ali, ó, mais ou menos 10% dos 2 grupos evoluíram com germe multiresistente. O motivo que embaso da antibiótica terapia por menos tempo foi justamente você diminuir a indução do germe multiresistente, né? Mas também usar antibiótico por menos tempo em quem não tem o foco controlado, a infecção controlada, também é um indutor de resistência. Você não matar o bicho ali, usar ciclos curtos, sem conseguir eliminar o bicho, de certa forma, o foco, também é um indutor de resistência. Então, esse é um motivo também que a gente fica muito ligado, né? Aqui, esse trabalho, ele vem prometendo muito e os resultados acabam deixando a gente um pouco do tipo, olha, ele é, sim, confiável para um grupo muito específico doente, sem dúvida nenhuma. Praticamente, aqueles não tão graves de bacteremia comunitária, de foco pulmonar e urinário, merecem, né? Excluindo as questões de fragilidade tipo de bicho, ok? Mas a outra verdade que ele tentaria explicar, que é ciclos curtos induzem menos colonização por multiresistente, está lá. E aí a Laura daqui a pouco vai falar sobre isso, né? Talvez hoje o nosso problema maior, entendendo tanto sobre sepse e melhorando a linha de cuidado do paciente grave, não seja tanto esse paciente comunitário não tão grave, mas sim o paciente frágil, de segunda internação em UTI, com germe multiresistente, que requer antibiótico novo ou uma engenharia farmacológica que a gente precisa fazer para conseguir matar o germe. E aí a reunião da Laura vai justamente tentar desenrolar essa encruzilhada daqui a pouquinho. Mas esse último guia aí da IPSC, ele tá mais pro lado dos infectologistas, viu? Tem um, Laura, eu acho que vale até depois, eu posso até procurar ele, que eu li ano passado, a gente estava discutindo com a Infecto Antiga, a SBI fez uma publicação legal também, em 2024, 2025, sobre multiresistência em hospitais. Por exemplo, a gente tem hoje, se não me engano, 80% dos acinetos no Brasil são resistentes a HPLM. Olha que porrada que é, cara. Assim, você está vendido, entendeu? Então é legal a gente, talvez, até sobrepor os 2 artigos, né? Porque o IDSA vai trazer lá um monte de droga que a gente não tem acesso. Quando tem acesso, custo muito alto. E a gente fica meio vendido. Quando a gente traz o manual também da SBI, talvez traga a gente um pouquinho mais para o nosso mundo real, mas ainda assim associando polimixina, associando... Eu trouxe as 2 coisas, do IDSA que aí a gente e a fica, naltrexona. daí a gente fica também vendido pelas disfunções orgânicas provocadas por antibiótico, que é outro dilema nosso também. É isso aí. Valeu, Júlio.